mim, fevereiro foi um mês de poucas leituras e de tudo menos produtivo. Foi também o mês que menos teve vídeos aqui no canal, pelo fato que eu fiquei meio desanimada e indisposta com algumas coisas, principalmente com o próprio canal. Eu até pensei em desistir do canal, mas eu parei pra pensar e, cara, falar sobre livros aqui com vocês me deixa muito feliz e é algo que eu gosto bastante. Ademais, um forte motivo do porquê que eu li bem menos do que eu queria foi por causa do Big Brother Brasil. Eu dormia, acordava, tomava café e já ia olhar as notícias do BBB. Eu passava metade do meu tempo falando sobre Big Brother Brasil e a outra metade torcendo para que alguém viesse falar comigo sobre o BBB. Então, assim, gente, literalmente alienada. Outros motivos que talvez me influenciaram a ler bem menos do que eu queria foi o fato de que eu li um livro que me deixou em completo surto e provavelmente talvez eu tenha entrado aí em uma ressaca literária e que inclusive foi o último livro que eu li no mês de fevereiro. E também porque eu comecei a assistir algumas séries, eu passei fevereiro aí assistindo muita série, filme. Como eu digo, ou eu leio muito e assisto pouco, ou eu assisto muito e leio pouco. E como sempre, eu vou começar falando sobre o que eu li no mês de fevereiro e logo em seguida o que eu assisti e tudo isso em ordem cronológica. No total eu li 6 livros, pra mim uma ótima quantidade de livros para se ler no mês. E assim, eu não me cobro muito quando eu leio pouco ou eu leio muito, porque depende do meu estado de espírito, porque às vezes eu tô mesmo assim a fim de assistir, de, sei lá, sabe, de viver a vida sem ler. E assim, é normal você ler muito em um mês, é normal você ler pouco em outro mês, e tá tudo bem, não se cobre, eu simplesmente não me cobro com isso. Pra mim, qualquer número aí de livros que eu leio em um mês tá tudo tranquilo, até porque o que vale não é a quantidade, e sim a qualidade. E eu tô falando isso porque algumas vezes algumas pessoas vêm comentar comigo que queria ler que nem eu, que queria ler 10 livros no mês, 9 livros no mês, 6 livros no mês, 8 livros no mês, e acaba se comparando, sabe? Ficando triste por não conseguir ler muitos livros no mês. E o que eu quero dizer pra vocês é não se compare, porque varia de pessoa para pessoa. Tem gente que consegue ler 25 livros no mês e tem gente que consegue ler apenas 3 e tá tudo bem, até porque o que importa é a leitura, é você ler, é você ter o contato com o livro. Não adianta nada você ler tantos livros e você não absorver nada. E uma outra coisa bem importante que eu quero dizer pra vocês é que depende muito da vibe. Às vezes você tá ali um leitor voraz e às vezes você tá aquele leitor que não quer nem saber de ler. E assim, é normal, tá tudo bem. A vida é feita de fases. Às vezes você tá ali todo no pique de ler 15 livros no mês. E aí tem dias que você tá no pique de, sei lá, deitar, assistir uma série, viver sem saber de livros. E é normal e está tudo bem. É isso, gente. E antes de mais nada, de mostrar pra vocês quais foram os lidos e assistidos de fevereiro, eu quero pedir pra você que ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscrever, curtir o vídeo, ativar o sininho de notificação e no final do vídeo deixa aqui pra mim o seu comentário, o seu feedback, o que você achou do vídeo, das leituras e do que eu assisti. Então vamos parar de enrolação e vamos logo falar sobre o que eu li no mês de fevereiro. O primeiro livro que eu li no mês de fevereiro foi Senhor das Moscas, do William Golding. Eu não sei como que se pronuncia o nome deste autor. E, na verdade, eu li esse livro em janeiro, ali no finalzinho de janeiro, e terminei no mesmo dia. Ou seja, eu li este livro em um único dia, porque o livro é extremamente bom. Sim, maravilhoso. Só que quando eu terminei de ler o livro, eu me senti o pior ser humano da face da Terra, porque eu queria que as crianças que protagonizam este livro morressem. Essa é a verdade. E eu tive um surto, eu até compartilhei lá no meu Instagram literário, o surto que eu tive. Ai, gente, tem uns personagens aqui, umas crianças tão detestáveis, que eu me senti o pior ser humano de desejar a morte para essas crianças. Quem assistiu os stories lá no Instagram viu o meu surto completo e, assim, só quero dizer que este livro é maravilhoso e que eu surtei surtando e queria sair na porrada com essas crianças daqui. Então, aqui a gente vai ter uma história de crianças, de algumas crianças pequenas, algumas já adolescentes,
e que elas caem de um avião numa ilha deserta que não tem absolutamente ninguém a não ser elas mesmas. E aí a gente vai ter aqui uns 3 personagens principais, que é o Porquinho, o Jack e agora me fugiu o nome do outro personagem. E pra mim, o melhor personagem aqui deste livro é o Porquinho, só que eu sentia muita pena dele em diversos momentos, porque ele era rejeitado, ele era excluído, ninguém ligava para a opinião dele, todo mundo gostava que ele ficasse calado. Já me lembrei aqui do Big Brother, né? Lá a Juliette, que não podia falar nada, que todo mundo, ai, cala a boca. Ai, gente, que povo chato, né? Inclusive, Juliette campeã. Mas enfim, e aqui tem o Jack. O Jack é a criança mais insuportável do mundo, que se sente superior a tudo e que é um rebeldezinho chato pra cacete e que eu tinha tanta vontade de chegar lá nele e esmurrar ele, bater, e eu queria muito que ele morresse. Mas então, aqui a gente também vai ter algumas coisas bem estranhas nessa ilha. Porque as crianças estão sozinhas lá, ou seja, elas têm que aprender a viver, a conviver e a não morrerem de fome. Então elas vão viver ali da pesca, da caça. Eles acreditam que essa ilha seja mal assombrada. E sim, a ilha ela tem ali as suas assombrações, o que é bizarro, e é um livro fascinante, encantador, e que eu comecei e só larguei quando eu finalizei a leitura. O próximo livro que eu li no mês de fevereiro foi Eu, Robô, do Isaac Asimov. Inclusive eu já comentei dele aqui no canal. E foi o livro que me decepcionou, foi uma frustração, foi uma decepção real, oficial, porque eu não consegui gostar. É um clássico da ficção científica, o Isaac Asimov é considerado o pai da robótica, e aqui nesse livro serão introduzidos algumas das leis da robótica, o que é interessante. E eu confesso para vocês que a premissa desse livro, a premissa dessa história aqui, é interessante, mas ela acaba ficando muito entediante, chata, lenta e maçante, porque é tudo muito repetitivo. A gente tem ali os robôs que acabam sofrendo com algum problema, e aí no final da historinha, porque aqui são 9 contos, e aí em cada conto a gente vai encontrar um robô com algum problema, e no final do conto a gente vai ver o porquê que ele estava assim e qual foi a solução. Ou seja, no início a gente vai ter um problema e no final a resolução do problema, o que eu achei muito chato e muito repetitivo. O próximo livro que eu também li no mês de fevereiro foi Os Testamentos, da Margaret Atwood, que inclusive é a continuação de O Conto da Aia, que já tem resenha aqui no canal, e eu comentei com vocês que O Conto da Aia é desesperador. A leitura para mim foi muito sufocante, mas uma experiência incrível também, e que eu amei bastante O Conto da Aia. Os Testamentos não foi diferente, eu não esperava menos da Margaret Atwood nessa continuação. E eu simplesmente amei, me apaixonei, e é bem interessante porque aqui a gente vai ter 3 histórias intercaladas de 3 mulheres totalmente diferentes. Uma menina que nasceu em Gilead, outra menina que nasceu em uma outra cidade, e uma pessoa que é uma tia. Não vou dizer quem é essa tia, mas eu fiquei assim, sabe, eu me surpreendi, foi um plot twist gigantesco aqui em Os Testamentos. É uma tia muito chata lá em O Conto da Aia, e que a gente odiava, no caso eu odiava. Quem leu O Conto da Aia provavelmente também odiou essa tia. E basicamente aqui em Os Testamentos a gente vai descobrir como que se deu o fim do estado de Gilead. Então é muito interessante em saber como que vai desenrolando toda essa história e como que chegou ali o fim daquela república teocrática, totalitarista, fundamentalista. Então, assim, maravilhoso. Quem leu O Conto da Aia, provavelmente, se ainda não tiver lido Os Testamentos, eu super recomendo, porque vocês vão amar bastante. O quarto livro que eu li no mês de fevereiro foi A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. E esse livro aborda toda uma questão filosófica e vai contar a história de 4 personagens, na verdade 2 casais, Teresa e Thomas, Sabina e Franz. E aqui muita gente gosta, acha incrível a Sabina, todo mundo fala que a Sabina é uma mulher empoderada, uma mulher decidida, uma mulher livre, uma mulher que sabe o que quer. Mas pra mim, mulher empoderada não pega marido dos outros. E a Sabina, ela é amante do Thomas e ela morre de saber que ele é casado. Então, só por isso eu não gosto da Sabina, porque ela pega o marido dos outros. Pra mim, a melhor personagem aqui é a Teresa, sem dúvidas. Eu achei ela bem desenvolvida.
E pra mim, o sofrimento dela em saber que o Thomas gosta de outras mulheres, que o Thomas tem diversos amantes, é bem realista, sabe? É bem real. Eu, durante a leitura, lendo ali, ela falando sobre como que ela se sente, como que ela fica triste com aquilo, eu me sentia muito mal lendo isso, porque é a realidade de muitas mulheres que estão em um relacionamento, que estão vivendo um casamento e que sabe que o marido gosta de outras mulheres, mas também, sabe, fica naquela coisa, não me larga, não me deixa ir, mas também fica com outra, sabe? É aquele amor estranho. E a Teresa, a gente consegue perceber a fragilidade dela, a insegurança dela, as tristezas, as emoções, a felicidade. E pra mim o Thomas é um macho totalmente escroto junto com a Sabina, então os dois se merecem. O penúltimo livro que eu li no mês de fevereiro foi O que é Fascismo e Outros Ensaios, do George Orwell. Meu autor favorito, eu não tenho nem o que dizer mais sobre este homem, porque me falta palavras para dizer sobre ele. E assim, quanto mais eu consumo obras do George Orwell, mais eu tenho certeza que ele exerce muito bem o seu papel crítico. Quem bem souber, leiam as obras do George Orwell. Gente, o George Orwell, para quem não sabe, ele era de esquerda, mas ele é o tipo de pessoa que ele pode ser teu aliado, ele pode estar do seu lado, mas se ele vê alguma coisa errada, ele vai lá, vai criticar, mas é uma crítica construtiva. E o que eu mais admiro no George Orwell é que ele sabe diferenciar o certo do errado. E ele sempre vai apontar os erros, mas ele também aponta os acertos. Então, assim, é algo surpreendente, porque por mais que ele seja de esquerda, ele vivia criticando o pessoal da esquerda. E, assim, é algo maravilhoso, porque ele criticava tanto a esquerda quanto a direita. Então, sublime, este homem é sublime, ele é maravilhoso. Eu não tenho palavras, não tenho estruturas para falar sobre nada que o George Orwell escreve, nada. Porque eu sempre vou elogiar e eu sempre vou dizer, leiam o que este cara escreve. Mas enfim, ao longo da leitura deste livro, a gente vai encontrando respostas para perguntas sobre o que é fascismo. Então é algo bem interessante porque a gente vai entendendo ao longo da leitura sobre o que é fascismo, e tudo isso de uma maneira muito, muito maravilhosa, muito, sabe, perfeita, porque o George Orwell faz isso, né? E eu não tenho mais o que dizer, é isso. Leiam qualquer coisa do George Orwell. O último livro que eu li no mês de fevereiro foi Daisy Jones and the Six, da Taylor Jenkins Reid. E já tem resenha aqui no canal, vou deixar linkado aqui nos cards para quem tiver interesse em assistir. E para quem não sabe, este livro aqui foi o bendito livro que me deixou em completo surto. Eu surtei durante a leitura e surtei mais ainda quando eu finalizei o livro. Porque eu parei pra pensar e eu falei assim, o que eu vou fazer da minha vida agora, sem este livro? Deu vontade de fazer uma releitura. Porque o livro é muito bom e eu acho que eu entrei aí em uma ressaca literária. Porque esse foi o último livro que eu li em fevereiro. Depois dele eu não queria saber mais de nada, eu só queria, sei lá, uma dose dupla de Daisy Jones and the Six. Uma continuação, pelo amor de Deus. Sei lá, um spin-off, qualquer coisa, uma série, um filme. Eu só quero alguma coisa que dê continuação a Daisy Jones and the Six. Essa é a verdade. Eu não vou falar muita coisa sobre Daisy Jones and the Six, porque já tem resenha aqui no canal. Então quem tiver interesse em assistir, é só clicar nos cards, ou então o link tá aqui na descrição. E assim, gente, olha, leiam Daisy Jones and the Six, tá? É só isso que eu tenho pra dizer. Agora vamos falar sobre o que eu andei assistindo no mês de fevereiro, e eu confesso que eu assisti muita coisa e muita coisa legal. O primeiro filme que eu assisti no mês de fevereiro foi Precisamos Falar sobre o Kevin, e eu fiquei muito decepcionada. Primeiro porque eu estava super afim de ler o livro, porém, quando eu assisti o filme, eu fiquei frustrada e eu não gostei do filme, eu odiei, literalmente. Eu achei muito sem graça, sabe? Eu não gostei, é só isso que eu tenho pra dizer, que eu não gostei do filme. E provavelmente também eu não vou ler o livro, e se eu ler, eu tenho certeza também que eu não vou gostar. O segundo filme que eu assisti no mês de fevereiro foi Prep Mary, eu não sei como que se pronuncia, mas deve ser assim. E a Mary, ela é uma assassina de aluguel e ela trabalha para uma facção, e ela é mandada para matar um cara. Só que este cara, ele tem um filho, então ela mata o homem e deixa a criança viver. E aí depois ela fica muito mal com isso, porque ela matou o pai da criança, então a criança já não tinha mãe. E aí essa criança simplesmente tá órfã, tanto de mãe quanto de pai, e ela se sente muito mal com isso, pelo fato dela ter matado o pai da criança. E depois esse menino, ele vai trabalhar para uma gangue rival. E essa criança tem, acho que uns 10 ou 11 anos de idade, e ela fica muito mal com aquilo, é tanto que ela começa a seguir ele, ver como é que ele tá, só que tudo escondido, para ele não perceber. E aí, em um momento, ela vai
adotar essa criança pra ela. Ela vai proteger, cuidar, amar. Então, assim, é aquela coisa, né? Matei o seu pai, estou me sentindo agora na responsabilidade de cuidar de você. Me desculpe. Eu não gostei desse filme não, gente. Eu achei ele muito sem pé, sem cabeça e eu odiei. Eu falei pra vocês que eu assisti muita coisa legal, né? E eu já falei mal de 2 filmes que eu não gostei. Eu sou hipócrita, gente, desculpa. O outro filme que eu também assisti no mês de fevereiro foi Amor, e este filme é tão cuti-cuti, gente. O filme é aquele clichêzinho romântico, bonitinho, que a gente ama, né? Que a gente fala assim, cara, eu nunca vou viver isso. E aí a gente fica triste por isso. E eu também assisti os filmes Para Todos os Garotos que eu já amei, o segundo e o terceiro filme. Inclusive, Lara Jean e o Peter, maravilhosos, amo de paixão. E aí a gente assiste esse tipo de filme e a gente fica muito decepcionada, né? Porque a gente para pra pensar e fala assim, caraca, eu nunca vou viver um romance clichê adolescente desse jeito. E aí você chora, é isso. Você fica em posição fetal e chora. Eu também assisti uma série brasileira que lançou recentemente na Netflix, que foi Cidade Invisível. E pra mim, o cinema brasileiro tem que ser exaltado, porque essa série é maravilhosa. E essa série, ela tá bem legal, porque ela valoriza a cultura do folclore brasileiro. E assim, tá super interessante. Lá a gente vai ter personagens maravilhosos, inclusive meu personagem favorito é o Manaus e o Saci. Por favor, Netflix, na segunda temporada, tragam esses personagens de volta. Um mini spoiler, desculpa. No mês de fevereiro eu também assisti uma série documental que lançou recentemente na Netflix, que foi Cena do Crime, Mistério e Morte no Hotel Cecil. Inclusive, eu gravei um vídeo falando sobre essa série e já tá aqui no canal, então se você tiver interesse, vai estar o link aqui na descrição e aqui também nos cards. E pra mim essa série tá esplêndida, essa série documental tá maravilhosa. Quem gosta aí de assistir coisas sobre casos misteriosos, sobre morte, essas coisas, super recomendo vocês assistirem. Um outro filme que eu também assisti no mês de fevereiro foi Show de Truman. Na verdade, eu assisti ele pela segunda vez, porque a primeira vez eu assisti lá em 2018 para uma aula de filosofia. E a primeira vez que eu assisti, eu chorei, me emocionei, tive diversas sensações e sentimentos. E a segunda vez que eu assisti não foi diferente. Tive as mesmas reações. E assim, gente, olha, super recomendo vocês assistirem Show de Truman. É um filme maravilhoso e bem interessante também. E que nos faz refletir bastante sobre as nossas vidas, né? Por exemplo, hoje em dia tudo é filmado, tudo é postado, né, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Enfim, então não é muito diferente de O Show de Truman. E é muito interessante. A gente faz diversas reflexões quando a gente tá assistindo o filme. Principalmente quando a gente termina de assistir o filme, porque a gente para pra pensar e, cara, será que eu não estou sendo um Truman da vida? Eu também assisti o filme Me Chame Pelo Seu Nome e eu me decepcionei completamente com o filme. Eu não gostei do filme. Ai, gente, desculpa. Quem sempre elogia o filme, me perdoe, mas eu não gostei do filme. Eu odiei. Eu gostei mais do livro do que do filme. Eu achei que eu não tive tantos sentimentos, tantas emoções. Eu achei que foi muito raso o sentimento do Oliver com o Hélio e o sentimento do Hélio com o Oliver. Eu achei que foi muito superficial no filme. Eu entendo que é uma adaptação, mas o livro é 1000 vezes melhor do que o filme. Uma outra série que eu assisti no mês de fevereiro foi Os Segredos de Manchad, que era pra ser uma série de investigação policial, um thriller psicológico, mas não foi nada disso. Muito pelo contrário, essa série é horrível, sem pé nem cabeça, é tudo muito mal desenvolvido, tudo muito mal construído, é tudo muito horrível. Essa série é horrível. E por fim, eu assisti a série Os Originais e eu pensei que eu já estava recuperada de Diários de um Vampiro. Eu achei que eu já tinha superado a série Diários de um Vampiro, mas aí eu assisti Os Originais e eu percebi que eu ainda estava sofrendo por Diário de um Vampiro e agora eu continuo a sofrer por Diário de um Vampiro e agora pelos Originais. Quem assistiu deve entender o porquê. E eu, sinceramente, gente, quando eu terminei de assistir a série, Os Originais, eu deitei na minha cama em posição fetal e eu comecei a pensar sobre o porquê que eu fui inventar de assistir essa série para eu sofrer. Até agora eu estou assim meio abalada com o final e eu tô decepcionada, mas uma decepcionada de triste mesmo, sabe? Não é nem de que é ruim, não, é decepcionada de estar triste. Aí eu pergunto, por que que todos os personagens que eu amei em Diário de um Vampiro e em Os Originais tiveram um fim tão triste? Me diga. Sinceramente, eu não vou superar nunca. E o pior de tudo é saber que essas séries não terão novas temporadas. Então,
Isso é o pior. Então o vídeo foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você tiver gostado, não esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever aqui no canal caso não for inscrito. Ativa o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo novo aqui do canal. E não esqueça também de deixar aqui pra mim o seu comentário, se você gostou do vídeo, se você já leu algum desses livros que eu mencionei, se você já assistiu algum desses filmes ou séries que eu citei no vídeo, então deixa aqui pra mim o seu comentário. Então é isso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!